E aí, pessoal, tudo bem? Sétimo ano, História, unidade 3. Vamos começar a falar aí de Brasil pré-colonial, Brasil colonial. O Brasil de 1500 a 1530 nós consideramos como um período pré-colonial, período em que os portugueses chegaram aqui e não encontraram o que eles queriam, que eram ouro e pedras preciosas e prata, né? E nem as famosas especiarias, e aí eles meteram o pé. Mas aí eles perceberam que alguns povos estavam interessados aqui no nosso território, e aí eles começaram a enviar expedições exploradoras, mas não deu muito certo, porque o litoral brasileiro é muito grande. Em 1530, 30 anos após a chegada da Esquadra de Cabral ao Brasil, eles resolveram colonizar o Brasil. Então, a partir de 1530 até a proclamação da independência, nós temos Brasil colonial. E aí eles resolveram dividir o Brasil em 15 lotes e doar esses lotes para alguns homens nobres. E esses homens recebiam o nome de donatários ou capitães, que eles recebiam o título de capitães. E eles tinham que desenvolver a capitania. Geralmente não tinham ajuda nenhuma da coroa portuguesa. A coroa portuguesa só queria lucrar com isso. E as capitanias não deram certo. Eram 15. Para dizer a verdade, somente duas prosperaram, duas deram certo. Pernambuco, por causa do cultivo de cana-de-açúcar, o solo era muito favorável, tanto que até hoje Pernambuco é considerado a capital mundial da produção de cana-de-açúcar e do açúcar. E São Vicente, que ficava bem próximo ao litoral, e eles conseguiam ali sair com seus barquinhos e vender os seus produtos. Essas foram as duas capitanias que prosperaram. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira investida de Portugal na colonização do Brasil. Embora não tivesse dado muito certo, e Portugal decidisse estabelecer a capital, a primeira capital do Brasil, instituir o governo geral, que está lá na página 457 do livro de vocês, e a primeira capital do Brasil foi Salvador, foi a primeira capital. A segunda foi o Rio de Janeiro e a terceira Brasília, desde 1960 e até hoje Brasília é a capital do Brasil. E aí, durante o governo geral, nós ainda tínhamos algumas capitanias. O sistema de capitanias hereditárias fracassou, não deu certo, mas ele foi acabando. Esse findar foi acontecendo. Porque às vezes a gente fala assim, dá a impressão, acabou, não existe mais, acabou hoje, amanhã, quando a gente acordar, não tem mais. Não, a coisa foi acabando. E aí, com o governo geral, o Portugal resolveu investir aqui no Brasil em um produto. Trouxe e plantou e deu certo, que foi a cana-de-açúcar. Então, o açúcar foi o primeiro produto cultivado aqui no Brasil. O pau-brasil foi o primeiro produto explorado. Legal, gente? Vamos lá. Aí eu coloquei no resumozinho aí de vocês, economia e sociedade açucareira nos primeiros anos do período colonial. Está nas páginas 455 até a página 461. Até 1530, Portugal não teve interesse em povoar a nova colônia. Já falei para vocês por quê. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram plantadas no litoral da vila de São Vicente. Lembra das capitanias que prosperaram? São Vicente e Pernambuco. Bom, primeiro engenho de açúcar no Brasil. O que é o engenho? O engenho é a fazenda. Fazenda onde eram plantadas as mudas de cana-de-açúcar. E geralmente nos engenhos nós tínhamos a capela, era o local onde eram celebradas, pelo menos uma vez por mês vinha um padre, né, um líder religioso da Igreja Católica, e vinha ali celebrar missas, batizados, casamentos. Nos engenhos tinha senzala, que era o lugar onde os escravos dormiam. Geralmente as senzalas eram locais baixos, sem janela, com somente uma porta, que era trancada pelo responsável pelos escravos ali no engenho. A mão de obra utilizada nos engenhos era mão de obra escrava africana.
No início até usou-se a mão de obra escrava indígena, mas não deu muito certo. Os portugueses não conseguiram escravizar os indígenas por uma série de fatores. E aí lá na página 461, no livro de vocês, vai começar a falar dos engenhos. E aí eu volto lá para o meu resumo. O primeiro engenho de açúcar no Brasil foi construído por quem? Martim Afonso de Souza. Inclusive, Martim Afonso de Souza liderou uma das expedições exploradoras que veio aqui para o Brasil tentar guardar o nosso litoral, mas isso não foi possível pelo tamanho do litoral brasileiro. Gente, o Brasil tem tamanho de continente. E olha que nessa época que eles nem conheciam o Brasil todo. Vamos lá. E aí os portugueses resolveram implantar o sistema de capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque as terras passavam de pai para filho. Por que capitanias? Porque eram administradas por capitães ou donatários. Muito bem. Não deu certo esse sistema, então vamos instituir o governo geral, vamos centralizar o poder, vamos ter um governador. Onde vai ser a nossa capital? Salvador, Bahia, isso. Para o quê? Para estabilizar as coisas na colônia, isso. E o primeiro produto cultivado foi o açúcar. Vamos lá. Na página 463, a gente vai falar de um povo que ajudou Portugal com a questão do cultivo da cana-de-açúcar. Eles faziam o refino do açúcar, a Holanda. Deixa eu ler para vocês. As relações entre Portugal e Holanda, que nem sempre foram muito amistosas, se estremeceram definitivamente quando, em 1580, com o fim da dinastia de Aves, a coroa portuguesa passou para as mãos da monarquia espanhola, formando o que os historiadores modernos chamam de União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Resumidamente falando, foi o momento em que Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei. Mas aí você vai me perguntar, mas qual o problema de Portugal e Espanha ter o mesmo rei? Lembra que eu falei para vocês que a Holanda refinava o açúcar do Brasil? Que a Holanda era amiga de Portugal? Só que a Holanda era inimiga da Espanha. E quando Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei, a Holanda cortou as relações com Portugal, automaticamente cortou as relações com o Brasil, que era, nesse período, colônia de Portugal. Vamos lá. A Holanda, que até pouco tempo fazia parte do reino espanhol, não teve sua independência e unificação reconhecida pela Espanha. E assim, passou a ter uma relação mais agressiva com Portugal, decidindo invadir as terras no Brasil. E isso aconteceu por 2 vezes, as invasões holandesas no Brasil. Até a unificação do reino espanhol e português, a Holanda dominou a comercialização e o refino do açúcar brasileiro, viu? Era plantado aqui, colhido aqui, era preparado aqui, mas quem fazia o refino do açúcar era a Holanda. Muito bem. Com o abandono dessa atividade pela Holanda do açúcar brasileiro, isso causou uma crise na economia brasileira, muito grande. Vamos lá. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho para vocês. Então, em 1604, navegantes holandeses invadiram Salvador, contando com a inexperiência dos militares da colônia. Entretanto, nessa primeira tentativa, foi um fracasso. Foi quando foi criada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que tinha como um dos seus principais objetivos ocupar as regiões de produção açucareira do Brasil e tirar das mãos dos portugueses o controle do tráfico de escravos da África. Com isso, em 9 de maio de 1624, os holandeses ocuparam novamente a capital da colônia, Salvador. A ocupação durou cerca de 1 ano e depois de vários combates e emboscadas, os holandeses se renderam e saíram da cidade. Na página 464, tem aí a foto do Maurício de Nassau, que foi o governador-geral do Brasil holandês. Ele promoveu uma série de mudanças e transformações no Brasil nesse período, principalmente nas cidades de Pernambuco e no Maranhão também. Maurício de Nassau. Ele foi um grande governador, mas foi expulso pelas tropas portuguesas. Ok, gente? Qualquer dúvida, chama aí que a gente conversa, tá? Vai ter a parte 2.